Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel. Eu estou aqui para fazer um vídeo de atualização para comentar a nota orientativa 2 de 2022 da Social, que traz orientações quanto aos procedimentos que devem ser adotados em virtude da Instrução Normativa 2110, que traz ali, trouxe uma atualização com relação ao pagamento de verbas complementares na folha do mês atual, que são referentes a meses anteriores. A gente vai falar de todos os detalhes aqui nesse vídeo, mas antes aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixa o seu like. Saiu uma importante atualização nesse mês de outubro, que foi a Instrução Normativa 2107. Essa normativa, ela traz a possibilidade de se declarar no mês atual parcelas referentes à remuneração de meses anteriores. A Instrução Normativa 2107, ela alterou a Instrução Normativa 971, que trata dos procedimentos gerais com relação à contribuição previdenciária, e também ela alterou lá o artigo 47, que tratava sobre os procedimentos de elaboração de folha de pagamento. Porém, o que acontece? Essa Instrução Normativa, ela já foi revogada, tanto a 2107 quanto a 971, e o E-Social tinha publicado uma nota orientativa, que é a nota orientativa 2 de 2022, que traz orientações sobre como as empresas poderiam proceder com relação a essa nova informação até que os layouts sejam alterados, tá? Então teve muita atualização que saiu assim, uma atrás da outra. Agora, a Instrução Normativa que está vigente é a 2110, que trata das normas gerais, né, das contribuições previdenciárias e tudo mais. A gente já fez aqui um vídeo falando sobre ela, e ela incorporou esse texto que a gente vai ler aqui. Qual é essa atualização? Então eu quero aqui compartilhar minha tela para a gente já ir falando sobre. Então aqui, ó, eu estou com a Instrução Normativa 2107 e ela estava alterando o artigo 47 da Instrução Normativa 971, tá? E aqui, como eu falei, é a Receita Federal tratando sobre o tema previdenciário, ok? Diz o seguinte lá, ó, é facultado às empresas equiparadas incluir na escrituração da folha de pagamento do mês corrente parcelas complementares referentes aos meses anteriores. Aqui já abre parênteses, porque aqui ele não está falando que parcelas são essas, que hipóteses são essas, tá? Diz mais, exercida a opção que se refere a esse caput, a empresa ficará obrigada a discriminar os valores devidos a cada trabalhador e a cada competência, a recolher juntamente com as contribuições apuradas no mês de escrituração, as contribuições incidentes sobre as parcelas relativas a meses anteriores informadas no mês da escrituração. O disposto desse caput aplica somente às parcelas complementares passíveis de apuração, esse ponto é importante, tá? Passíveis de apuração ou conhecidas após o encerramento da folha de pagamento do mês em que a parcela era devida. E aqui a empresa ficará dispensada da obrigação de retificar as declarações correspondentes aos meses anteriores em que as parcelas foram devidas, tá? Essa normativa foi publicada no Diário Oficial da União, tá? E ela foi publicada ali no dia 5/10, tá bom? Como eu falei, ela estava alterando a 971, só que tanto ela quanto a 971 foram revogadas pela 2110, tá? E basicamente a 2110, ela trouxe o mesmo texto, deixa eu só copiar aqui para a gente localizar. Ela trouxe basicamente o mesmo texto, ó. Ele está em qual artigo? Ele está no artigo 27, tá? Mas basicamente ela só fez trazer para cá aquele texto lá que a gente já leu, né? Facultar as empresas equiparadas, excluir na escrituração da folha de pagamento do mês corrente as parcelas complementares relativas a meses anteriores, entendidas como aquelas somente passíveis de apuração ou conhecimento após o fechamento da folha de pagamento do mês em que a parcela era devida. Ele melhorou o texto, inclusive, aqui, né? Se obriga a discriminar valores devidos ao trabalhador para cada competência, recolher juntamente com as contribuições apuradas no mês, as contribuições existentes sobre as parcelas relativas a meses anteriores informadas no mês da escrituração, e fica dispensado a obrigação de retificar as declarações correspondentes aos meses em que as parcelas eram devidas. Esse texto aqui ele vem atender principalmente os órgãos públicos, que tem muitas situações ali, às vezes que o processo tanto de desligamento quanto de admissão ele demora. Então, para que eles não tenham que fazer as coisas retroativas, eles podem declarar essas informações na folha corrente, identificando cada parcela referente a cada mês. E tem algumas situações também relacionadas às empresas privadas que poderá ser utilizado essa faculdade aqui, tá? E aí o que acontece? O E-Social ele publicou uma nota orientativa
Porque agora a social vai trabalhar de maneira que o layout vai ser ajustado para que as empresas consigam fazer isso, tá? E também para que os softwares de folha consigam trabalhar numa solução para que essas verbas sejam declaradas. Porque aqui ele está pedindo para você identificar, eu tenho uma parcela aqui que eu estou pagando, uma comissão, por exemplo. Eu estou pagando agora no mês de março, mas ela era referente lá ao mês de fevereiro, ao mês de janeiro. Então, como era normalmente feito, a empresa informava uma rubrica ali na folha com aquela comissão. Ela não identificava qual era o mês de referência daquela contribuição. Agora, como nós estamos na era da escrituração digital, é possível sim você criar como se fosse um contra-cheque, que na verdade é essa ideia que a social vai trazer, de você criar um demonstrativo, um contra-cheque ali dentro do evento, identificando o período de apuração, né, o mês de apuração e a parcela que é devida, tá? Isso vai ajudar também na vinculação dessa parcela na base do CNIS. Então, aqui na nota orientativa, você vai lá na documentação técnica da social, tá? Vai aqui na nota orientativa. A nota orientativa que ela já foi retificada, tá? Essa nota orientativa aqui, ela tinha sido publicada, como eu falei, depois como teve a atualização da normativa, ela foi atualizada. Então a gente vai pegar ela aqui, tá? Tá aqui a nota atualizada, tá bom? Bora ler ela? Ela diz o seguinte: essa nota orientativa tem como objetivo disciplinar o uso da faculdade prevista lá no parágrafo 3º do artigo 27 da Instituição Normativa 2110, que permitiu a escrituração no mês corrente de parcelas complementares de meses anteriores. Até que seja ajustado os layouts do grupo de informações de períodos anteriores nos eventos de remuneração, com a inclusão de um novo tipo de situação ensejadora de informação de remuneração relativa a períodos de apuração anteriores, os empregadores que utilizarem da faculdade prevista lá no parágrafo 3º do artigo 27 devem escriturar os valores das parcelas complementares do grupo. Aí tem um grupo lá no layout, né, que é a informação de períodos anteriores, indicando no campo tipo de acordo ou convenção, ao tipo B, que é legislação federal, estadual, municipal, distrital, e no campo de descrição, informar que é referente ao parágrafo 3º do artigo 27 da Instituição Normativa 2110. Ok? Então lá no layout já tem um grupo de informações de períodos anteriores. Porém, eles vão adaptar o layout para criar uma situação específica para atender essa situação. Por hora, como não tem uma situação específica, vai por hora utilizar o tipo B, tá? O tipo B, que é relacionado a acordos e convenções. E lá no campo de descrição vai colocar que é referente a isso, ok? As informações da remuneração devem ser discriminadas para cada período de referência, possibilitando o registro da remuneração do trabalhador no mês em que a parcela era devida. As contribuições serão calculadas e enviadas para a DCTF Web no mês da escrituração, utilizando os critérios vigentes no período de apuração. Salienta-se que a utilização da faculdade hora disciplinada não implicará nos acréscimos legais, tá? Então, com relação à contribuição previdenciária, não vai ter acréscimos legais. Ele vai levar direto, né, no mês que foi declarado. Considerando que a social não efetuará o cálculo da contribuição do segurado, quando há informação de períodos anteriores, o empregador deve calcular o valor da contribuição do segurado em cada um dos meses e informá-lo nas rubricas com a incidência previdenciária, que essa aqui é a rubrica de desconto, né? O código 31 é a contribuição mensal e o código 32 é referente ao 13º, tá? Então, os softwares de folha vão se encarregar de fazer esses cálculos, apurar a diferença, né, com base no que o colaborador já contribuiu naquele mês e fazer o lançamento, porque o social não vai fazer esse cálculo, ele vai só declarar o que foi apurado, como eu já falei, acontece quando tem aumento da database, certo? Basicamente essa aqui é a orientação da social. Tá, vamos resumir então essa situação, e eu quero aqui, para resumir, eu quero me utilizar aqui do post que o pessoal do AutoADP fez. Tá, quero aqui dar os créditos para eles, que ficou muito bom, ficou muito esclarecido. Eu acredito que vai agregar aqui no nosso vídeo. E aqui então, no post que eles publicaram ali, inclusive vou até deixar o link aqui abaixo, se você puder seguir o perfil deles lá, segue lá, eles estão sempre trazendo novidades, tá? Ele diz o seguinte, ó, qual é o objetivo dessa normativa? Evitar que os empregadores necessitem reabrir as folhas, retificar as folhas para informar parcelas anteriores. Eu vou aqui resumir, tá, os principais pontos, tá? Principalmente com relação aos órgãos públicos, tá? Aí tem todas umas particularidades lá de órgãos públicos, né? Eu já falei aqui, já comentei aqui no vídeo, não vou me ater nesse ponto. Não serão penalizados os empregadores com encargos, né, juros e multas sobre essas parcelas, porque não é culpa deles. O objetivo dessa normativa, como eu falei, é informar essas parcelas que são desconhecidas. A empresa já fez o fechamento da folha, e aqui tem mais um ponto, ó.
corrigir os procedimentos adotados pelos empregadores que lançam tudo no mês seguinte, sem discriminar a competência de origem para a correta alocação da remuneração na base do CNIS. Então é muito comum mesmo as empresas que pagam diferenças para os trabalhadores, eles acabam jogando ali na folha mensal e não dá para identificar. E eu acredito que como nós estamos entrando na era digital, com a social, do CTF Web e depois do FGTS digital, vai ficar muito mais fácil, né, de se fazer isso até via software de folha. Hoje pela Cefip, enfim, eu acho que não dá muito para fazer isso, né? Mas com software de folha e social vai dar para fazer bem tranquilo, tá? Ponto 2 aqui que eles elencaram. Em quais exemplos práticos podem ser adotada a instrução normativa? Com relação aos 15 dias de atestado, quando se identificar que não houve recebimento do benefício do INSS, vocês sabem que os 15 primeiros dias de afastamento agora, se eles forem seguidos de afastamento previdenciário, eles não têm contribuição para o INSS, então pode ser utilizado nesse ponto. Comissões apuradas após o fechamento da folha, horas extras apuradas após o fechamento da folha, horas extras apuradas com fechamento de ponto diferente do último dia do mês, e aumentos salariais retroativos que não sejam dissídios, convenções ou acordos, acontece muito em órgãos públicos, às vezes acontece em empresa também, que não sejam dissídios ou convenções ou acordos coletivos, porque a social já trata isso, já tem procedimento para se declarar essas parcelas complementares, tá, de aumentos. Tá? Nomeação de servidores públicos de forma retroativa, como eu falei, é muito comum também em órgãos públicos. Ponto 3 aqui que eles colocaram aqui no post. Em quais exemplos práticos não podem ser adotados esta opção trazida para a instrução normativa? Falha no procedimento interno e por isso a empresa deixou de pagar alguma verbas salariais fixas que já conhecidas no momento do fechamento da folha e devolução de contribuição previdenciária. Às vezes acontece muito, né, de erros da folha de pagamento, enfim, nesse caso não vai ser possível aplicar. Então, se você errou, reabre a folha, corrige e declara a informação no mês que está errado. Você vai precisar corrigir, né, até mesmo por questões da social. Como informar isso na folha de pagamento? E aqui eles enfatizam, né? Não adianta criar uma rubrica com a descrição da competência e colocar na folha atual. Não adianta, vai ter que seguir aquilo que o manual da social, aqui o social já está orientando, e depois eles vão adequar, né? Vão fazer adequação no layout. Precisa discriminar ali os recibos. Isso, para quem, como eu falei, já faz a parte prática de folha complementar de aumento da tabase, sabe como é que é, você calcula as diferenças, o evento 1200 ele separa ali a diferença relativa a cada período de apuração, tá? Aqui eles falam no ponto 4 que pode ser tratado também internamente como folha complementar, né? Internamente via software de folha ali em rotina prática, tá? Aqui no ponto 5 ele fala como é que isso vai ser informado na social, que deve ser declarado tanto no 1200 quanto no 2299, tá? No mês atual da apuração. Acontece também ali no desligamento, algumas verbas que são apuradas ali, que são referentes a meses anteriores, pode ser detalhado isso. Para fechar aqui, tem um ponto 7, que é uma dúvida muito comum. Como é que fica então os acréscimos do FGTS do imposto de renda? A gente já sabe que contribuição previdenciária, a empresa não vai ser penalizada com acréscimos referente a essas parcelas. Mas como é que fica o FGTS do imposto de renda? Com relação ao FGTS, vai ter que ser recolhido via Cefip por enquanto, o FGTS digital ainda não entrou, e o procedimento não muda, tem a GFIP de FGTS complementar, onde você faz a retificação do mês que é referente e declara essas informações. Tem vídeo aqui no canal, se não tiver vai sair pelos próximos dias, ensinando você a fazer a GFIP do FGTS complementar. Até o FGTS ser apurado e recolhido através do FGTS digital, devem ter alguns ajustes em normas para se adequar ao mesmo procedimento da Previdência. Essa instrução normativa aqui que eu falei só trata da matéria previdenciária, então a gente precisa aguardar uma publicação da Secretaria do Trabalho, que cuida da parte de fiscalização e arrecadação de FGTS, para ver como é que eles vão tratar também essa situação, né? Basicamente vão seguir a mesma linha aqui do INSS, tá? Com relação ao imposto de renda não teve alteração nenhuma, porque você sabe que o imposto de renda ele é apurado com relação à data de pagamento, tá? Então no mês que é apurado, aquele valor entra para a base de cálculo do imposto de renda. Com relação a um comentário muito comum que teve quando saiu essa instrução normativa, eles inclusive destacaram aqui também como ponto importante, que é com relação àquelas empresas que fecham um ponto, né, até o dia 25, até o dia 26, e aquele período que ficou até o fechamento do mês, como é que fica então essa informação? Eles trouxeram um alerta aqui, porque as empresas deveriam estar fechando o ponto mensal, tá? É importante que as empresas já deveriam ter adequado esse processo. Muitas não adequaram, e agora com essa possibilidade da instrução normativa de lançar no mês seguinte, agora o que vai ter que ser feito? Esse período que ficou de sobra do mês para ser declarado,
Quando for declarado, eles vão precisar agora ser identificados. Aquela hora extra que você está pagando, eles vão precisar ser identificados, que são referentes ao mês anterior, tá? Que são referentes àquele mês, tá bom? Vamos ver aí como é que vai ser o tratamento dado pela Secretaria do Trabalho com relação a isso. Eu acho que, na minha opinião, deveria ser lançado no mês referente, tá? Mas aqui eles trouxeram um alerta que, se for lançado no mês seguinte, eles têm que ser destacados informando de qual é a competência. Como é que isso deve funcionar na prática? Eu acredito que na prática, o que deve funcionar? Eu acredito que o software de folha, a gente vai precisar do software de folha para fazer isso, eles vão se adequar de acordo com as orientações que vão ser publicadas pela social. Mas na prática, provavelmente a gente vai utilizar aquela situação de cálculos de folhas complementares. Então o software de folha deve criar um procedimento interno ali, porque eu não vou poder lançar a rubrica ali, aquela diferença na folha mensal. Eu preciso calcular uma folha complementar. E quando eu calculo uma folha complementar, aquele complemento ele é carregado junto com a folha do mês que foi calculado. Então já acontece hoje, por exemplo, com o aumento da database. Quando eu lanço aqui o aumento da database que é retroativo, que eu calculo as diferenças. Nesse mês que eu fiz o cálculo aqui, relacionado a essas diferenças, ele, no 1200, no nível de remuneração, ele leva tanto o mensal quanto os complementos separados pelos demonstrativos. Então, eu acredito que na prática vai ser basicamente isso. Eu espero ainda que você aguarde mais atualizações serem publicadas. Espero que aguarde sair também alguma resolução da Secretaria do Trabalho, alguma coisa do tipo relacionada ao FGTS, como é que vai ser o tratamento dado para o FGTS. E acompanhe também a atualização do seu software de folha. Nesse momento, pessoal, é muito importante você ter um software de folha muito bem adaptado, muito bem atualizado com as mudanças que estão acontecendo, porque isso vai fazer parte, com certeza, da rotina do departamento pessoal, para evitar principalmente toda aquela trabalheira de ficar reabrindo folha, retificando folha. E também outro ponto importante que os empregadores não vão ser penalizados com os encargos dessas diferenças que vão ser pagas, tá? E basicamente é isso, tá bom? Me diz aí se você entendeu, me diz aí se ficou alguma dúvida. Se você já estava sabendo dessa atualização, deixe seu comentário aqui abaixo. Quero agradecer mais uma vez aqui, o pessoal do AtuaDP pelo post que eles fizeram, ficou bem claro. Estava tendo muita dúvida com relação a isso. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado também, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.